A aula de hoje, eu vou discutir inflação e a crise de 2008. Bom, nós estudamos na aula passada, ou nas algumas aulas passadas, a crise de 2008, associada a um processo especulativo imobiliário com grande expansão do crédito, expliquei que essa grande expansão do crédito era o resultado de uma política de desregulamentação no setor financeiro, uma desregulamentação espontânea, mas também empurrada, defendida por muitos economistas que acreditavam e acreditam que com a desregulamentação financeira há um aumento da taxa de juros, o que propicia mais poupança e mais investimento. É um renascimento do pensamento clássico, taxa de juros ligada à poupança. Essa desregulamentação financeira, no caso desse processo especulativo, apareceu com a securitização de recebíveis, hipotecas, no caso, que ele transforma os empréstimos de hipoteca em títulos negociáveis que são colocados, são vendidos para empresas. E aparece, então, o fenômeno do shadow banking. Os bancos montam empresas que vendem títulos negociáveis em mercado, eles próprios compram esses títulos, e, portanto, aliviam os seus balanços de de empréstimos pouco líquidos e os substituem por títulos que parecem muito líquidos e, de fato, são. Isso permite fazer mais empréstimos. Shadow bank e derivativos, que é uma forma... derivativos são títulos financeiros associados ou resultantes de outros títulos financeiros, derivados de outros títulos financeiros, e que permitem, teoricamente, reduzir o risco dos bancos, porque você começa a se proteger contra esses riscos através da venda de opções e de futuros. Se você tem medo, se você não quer correr o risco de que a taxa cambial suba, você compra dólares no futuro. Se você não quer correr o risco que o preço dos imóveis caia, você faz o quê? Vende os imóveis no futuro. Tá certo? Ou vende os títulos relativos a imóveis no futuro. São dois exemplos de derivativos. Então, essa desregulamentação financeira gerou essa grande expansão do crédito. Eu quero fazer uma observação sobre riscos e diversificação. Nota. Eu vou falar daqui a pouco. Então, gerou uma grande expansão de crédito, um processo especulativo imobiliário. Quando esse processo, com essa bolha, como é chamada, estourou, ou seja, quando o preço dos imóveis deixou de apresentar aquela tendência crescente, houve
falências bancárias iniciadas pelo Lehman Brothers e uma grande contração de crédito. Né? Estouro da bolha. Falências bancárias, contração de crédito. E o governo teve que ampliar a dívida pública para capitalizar os bancos, para salvar os bancos, né? Ele põe dinheiro nos bancos, depois uma expansão monetária direta, que é o quantitative easing. O Tesouro, o Banco Central compra títulos privados e públicos da carteira dos bancos comerciais, esperando que eles ampliem o crédito, mas o resultado é que o desemprego alto e cai lentamente nos Estados Unidos, né? E o bode expiatório, a preocupação, vamos dizer assim, dos mercados eu quero falar dos bancos, da comunidade financeira, FMI, Banco Mundial e Banco Europeu. A preocupação passa a ser déficit público, precisa ser controlado, e receio de inflação. O problema monetário, o problema financeiro, o problema criado pelo sistema bancário, pela desregulamentação do setor financeiro, gera essa especulação financeira, a quebra de bancos, e imediatamente o Tesouro Nacional salva os bancos, ou salva uma grande parte dos bancos, amplia, faz política monetária para evitar a contração de crédito, que é natural nesse momento, mas não consegue resolver nem o desemprego e nem o crescimento da economia. E o discurso passa a ser preocupação. A preocupação passa a ser a preocupação com o déficit público e com a inflação. Eu não sei se vocês entendem a injustiça de toda essa crise. Ela é gerada pelo mercado financeiro, mas ela tem que ser resolvida pelo Tesouro Nacional. E não há outro caminho. O Tesouro Nacional que tem que resolvê-la, tanto capitalizando os bancos, comprando créditos de má qualidade, como também fazendo uma política monetária extremamente expansionista nos Estados Unidos. Mas aí é o Tesouro que é chamado a reduzir gastos e aumentar impostos para pagar a nova dívida pública gerada pelo setor financeiro. Quer dizer, é o setor financeiro que errou, vamos dizer assim, que extrapolou, que especulou no mercado imobiliário, mas é o setor público que é chamado a pagar pelos prejuízos. Há uma socialização dos prejuízos. Em termos de bens e serviços, é o setor financeiro que criou uma crise que tem que ser resolvida com uma oferta menor de transporte público, educação, saúde, gastos militares, todo o conjunto de bens oferecidos pelo governo. E o discurso
da comunidade financeira, isso quer dizer Wall Street, as vozes importantes de Wall Street, os economistas que não são críticos do mundo financeiro. O discurso é preciso cortar gastos. O dinheiro que era no início do século XX e no final do século XIX, que era o ouro, garantido então, tinha uma base real numa mercadoria, o ouro, e eu já discuti com vocês que essa base real é discutível, que o preço do ouro é basicamente um preço determinado pela demanda. No século XXI, ele é garantido pelas receitas tributárias. O governo tem que ter dinheiro para pagar, tem que arrecadar impostos suficientes para pagar os juros da dívida pública que ele gerou. Tá certo? A ligação entre gastos fiscais e política monetária é agora explícita e mandatória. É preciso cortar, no caso americano, ou não gastar em seguro de saúde para honrar a dívida. Do contrário, haverá inflação. É isso que vocês leem no jornal, em alguns editoriais. No século XIX, no padrão ouro, o déficit público causava perda de ouro, né? Porque você expandia a moeda em quantidade superior ao ouro que estava depositado no Banco Central. No século XXI, o governo tem várias atribuições. As atribuições keynesianas, seguro-desemprego, a educação universal, transporte público, controle do meio ambiente, todos os bens públicos são de responsabilidade do Tesouro Nacional. Mas também é responsabilidade do Tesouro Nacional garantir que os juros da dívida sejam pagos, ou seja, garantir que a moeda tenha uma base real, a arrecadação de impostos. Tá certo? E quando há uma crise financeira, é o Tesouro que acaba precisando cortar as suas outras atividades, as atividades precípuas, as mais importantes do governo, para atender uma outra que é igualmente importante, que é a manutenção de uma reserva de valor, de um dinheiro estável. E se não fizer isso, nós corremos o risco, segundo essas opiniões, de termos uma grande inflação. Se vocês acompanharem, e deveriam acompanhar, as discussões pré-eleitorais nos Estados Unidos, o Tea Party tem receio de inflação. E outros economistas também têm. E na Europa a mesma coisa. A inflação é um fantasma que assombra Europa, Estados Unidos e Brasil. Assombra em graus diversos. Assombra mais a Alemanha e a França do que a Inglaterra, porque a Alemanha e França têm experiências inflacionárias maiores e mais cruéis. A Alemanha, nós demos uma aula sobre a hiperinflação alemã. Os Estados Unidos, pelo menos no período até o Reagan, quer dizer, nos anos anteriores a 1980, também teve alguma experiência inflacionária. Nada comparada com a nossa e de todos os países, da maior parte dos países latino-americanos. Então, há o grande medo da inflação, que, entretanto, não apareceu em lugar nenhum. Há 4 anos que o governo federal, que o Federal Reserve americano, provocou um aumento do déficit no Tesouro. Aumentou a liquidez e não há nenhum sintoma de explosão inflacionária. A mesma coisa na Europa. A França, nós vamos ver com cuidado depois, mas França, Alemanha, todos os países da Europa fizeram mais ou menos a mesma coisa. Os tesouros e o Banco Central Europeu salvaram os bancos que conseguiram salvar. Não foi um resgate completo. Fala-se agora em dificuldades
em 15 bancos espanhóis, dificuldades em bancos italianos, portugueses, dificuldades em bancos de todos os países da Europa. A Islândia, os bancos foram para o vinagre, quebraram. A Irlanda, os bancos não quebraram, mas enfrentam dificuldades. O tema dessa aula é: cadê a inflação? E por que ela não aparece? Ou seja, por que não funciona o que a teoria quantitativa da moeda supõe que funcionaria? Ou seja, a expansão da oferta e meios de pagamento geraria inflação. Os modelos de expectativa racional dos novos clássicos também supõem isso. Olha, há aumento da liquidez de forma espetacular, então vai gerar inflação. Se vocês lerem a Economist, o Valor Econômico, o Estado e a Folha, não aparece nenhuma estatística ligada à quantidade de moeda em circulação. Ou seja, não aparece a estatística do M1. Fala-se em inflação, mas o M1 não está lá. Ninguém disse. Os Estados Unidos, a quantidade de moeda aumentou, nem eu sei o número, X mil %. Fala-se que a dívida pública aumentou X mil %. Mas no discurso político e mesmo no discurso dos economistas, fala, há uma inflação à vista por causa desta grande expansão da liquidez. E cadê ela? Essa é a pergunta. Por que não há inflação? Primeiro, aquele texto, Violência da Moeda, que eu na aula falava que era do Attali, eu percebi que eu fiz esse engano, vou corrigir só hoje, é um livro do Aglietta, A-G-L-I-E-T-T-A, e Orleans. O Jacques Attali faz simplesmente o prefácio. Então, Aglietta e Orleans. Naquele livro, Violência da Moeda, ele, depois de dizer que a moeda é a única forma é a única instituição que permite trocas, porque concentra a inveja num bem excluído, que foi uma aula um conjunto de aulas especulativas que eu apresentei para vocês, ele fala em dois regimes monetários. Um regime com uma tendência à inflação e um regime sem tendência à inflação. O regime com tendência à inflação é o regime que prevaleceu no período 45-80. Neste regime, os bancos não quebravam, nem no Brasil, nem no resto do mundo. O evento quebra bancária era um evento de muito pequena probabilidade. O Banco Central estava sempre disposto a socorrer os bancos. Este seria um regime com tendência inflacionária. O regime atual e o regime anterior ao 1945, ou seja, o padrão ouro, ou o padrão ouro modificado depois da Primeira Grande Guerra Mundial, o padrão ouro que usava moedas conversíveis como reserva, o Golden Exchange, o sistema de Golden Exchange e não o sistema de Golden Rule, esses dois regimes, quer dizer, 1945 para trás e 1980 para frente, não apresentam a inflação como um problema grave. E a pergunta, um problema real. E a pergunta é por quê? O argumento do Aglietta e Orleans é que esse regime que prevalece depois de 1980 e antes de 1945, no padrão ouro, nas suas variações, é um regime onde você considera como o ativo líquido e sem risco o dinheiro. Então, o credor quer sempre ver a cor do dinheiro. Eu te empresto, mas eu quero ver o dinheiro de volta. O regime que prevalece entre 1945 e 1980, quer dizer, no período
chamado de keynesiano com tendência inflacionária, o crédito não precisa ser transformado em uma moeda sem risco. Ele não precisa ser saldado. Esse regime levaria à inflação. É uma explicação, não sei se é uma boa explicação e nem sei se eu a entendi completamente. É uma explicação para um fato observado. 45-80, tendência à inflação. Vamos tirar o período entre guerras, que é muito violento. Antes de 1914, tendência à deflação. 1873, 1914, por exemplo, é um período onde falta ouro e há uma tendência secular de queda de preços, há uma longa deflação. 1980 para frente, com o fim da inflação americana e nos anos 90 o fim da inflação latino-americana, a inflação não está presente. E com a crise de 2008, até agora, pelo menos, a grande expansão de liquidez não gerou inflação. Qual seria o que estaria por trás disso? Não tenho a resposta para essa pergunta. O Harry Johnson, que é um economista monetarista, companheiro do Friedman, colega de Universidade de Chicago, uma figura muito interessante. Ele era gordo, barbudo e barba branca e cheirava rapé na aula. Punha assim e espirrava. Uma figura polêmica, muito criativa e autor de muitos artigos que sintetizam as polêmicas que ocorriam no seu período. Então, o Harry Johnson diz o seguinte: nas economias onde o mercado financeiro é sofisticado, a teoria quantitativa da moeda não funciona. Funciona o modelo neoclássico que nós estudamos aqui. A moeda é um ativo financeiro que concorre com outros ativos financeiros e deve ser estudada desta forma. Nas economias mais simples, onde não há um mercado financeiro sofisticado ou completo, nas perguntas sugestivas eu atribuí essas características ao Haiti, ao Timor-Leste, mas poderíamos pensar também no Brasil do passado recente. Nessas economias, o excesso de liquidez ou um crescimento excessivo da liquidez geraria um aumento da demanda de bens e serviços, portanto, da inflação, e não a demanda de outros ativos financeiros ou outros ativos reais. Trocando em miúdo, uma expansão de liquidez num país simples, vamos dizer, o Brasil dos anos 50, gera inflação. Nos Estados Unidos, gera uma valorização das ações ou dos imóveis. Tá certo? Essa seria a síntese do Harry Johnson. Outra explicação, então vamos escrever isso aqui. Expansão da liquidez não gerou inflação. Explicações, então. Harry Johnson. Depende da existência de mercado de ativos financeiros. Se existir, não gerará inflação, a moeda concorre com outros ativos. Se não existir, gera inflação. Outra explicação, comportamento dos preços, que é uma explicação que será importante quando nós estudarmos a crise europeia. Agora, o nível geral de preços não depende, nessa perspectiva, não depende da quantidade de moeda, mas depende de âncoras, ou depende de preços nominais estáveis. No caso da crise de 2008, sob essa perspectiva, nós diríamos, não há desemprego, não vai haver aumento do salário nominal.
Pode haver greve contra as medidas de austeridade que os governos da Itália, da Espanha, da Grécia e de Portugal querem impor, mas não há greve por aumento de salário. E a pergunta é, por que não? Por que não há greve por aumento de salários em Portugal ou nos Estados Unidos? No Brasil nós tivemos a greve dos metroviários, há greves das universidades federais, há outras perspectivas de greve. Então, pululando aí a opção de movimentos de greve por salários. Por que na França não há isso? Nem nos Estados Unidos. Porque o desemprego está elevado. Você tem um excesso de oferta agregada muito grande. Nos Estados Unidos, entre 9% e 8%, na Espanha, 25%, na Grécia deve ser maior ainda, níveis na Europa, nesses países, níveis semelhantes ao da grande crise de 30. Portanto, não há greve. Se houver greve ou se houver pressão por salários, as empresas, os empregadores têm uma grande oferta de mão de obra que pode substituir os trabalhadores. Então, há preços nominais estáveis e, por isso, não há inflação. A falta de demanda agregada.